Deus, paz do Senhor, boa noite. Como vocês vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou usando novamente das armas que tenho em mãos. São poucas, mas para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. Não precisamos de muito. Deus, Ele realmente capacita. Ele capacita os escolhidos. Ele capacita aqueles que o amam, aqueles que o amam verdadeiramente, espírito e em verdade. Vieram mais algumas palavras e hoje eu meditando e lendo a palavra, e lendo a Bíblia. Eu estava com um hino aqui até da harpa cristã, mais cedo, e eu até esqueci. Eu pensei, eu vou... Porque através do louvor Deus já começa a falar, né? Eu vou cantar, eu vou louvar o hino, mas eu esqueci, me esqueci. Mas eu não esqueci que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus ama os humildes, Deus ama os quebrantados de coração, Deus ama os fracos, os pobres, os necessitados. Deus ama os mais fracos e não os abandona. E para tudo nós precisamos ser humildes. Nós precisamos dar lugar à humildade para receber uma palavra, para receber um louvor, para atender um chamado do Senhor, para falar do nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes Deus, Ele deixa de nos entregar bênçãos, Ele deixa de nos entregar promessas, porque não há humildade para receber. Muitas das vezes Deus chega até a colocar a promessa nas nossas mãos, mas nós não somos humildes para entender, para discernir, para receber. Nós enxergamos tudo, menos que é aquela bênção ali que Deus está colocando. Sabe o que acontece? Deus, Ele não nos obriga a nada. Nós temos livre-arbítrio. Ele tira. E aquela bênção que Ele colocou, tudo que Deus faz, quando a bênção, junto com uma bênção, vem o livramento, a libertação, o escape. Vem o cuidado de Deus para com as nossas vidas, porque quando Ele coloca algo nas nossas vidas, Ele já sabe em cada detalhe, de cada área, de cada dificuldade, de cada deficiência, o que a gente precisa, e Ele pega aquela bênção, tudo ali junto, e coloca nas nossas mãos. Mas falta humildade para reconhecer, para receber. Aí sabe o que acontece? Depois que Ele tira, vem o arrependimento. Porque não há nada encoberto que não seja revelado. Aí lá na frente a gente vai parar e falar, poxa vida, olha o que eu fiz. Deus, Ele colocou a bênção na minha mão. Aquela bênção que Deus colocou na minha mão era tudo o que eu precisava para ter uma vida de verdade com Cristo, para cumprir os mandamentos do Senhor, para suprir todas as minhas deficiências, os meus defeitos, as minhas necessidades, e eu me achei demais. Eu achei que eu era muito. Eu achei que ali, aquela bênção para mim, era muito pouquinha, era muito pequenininha, era muito pouco. Eu até menosprezei, eu até desfiz daquela bênção. Não, Deus me livre. Mas vai chegar lá na frente, que infelizmente você vai cair na real. Nós caímos na real. E eu digo que, olha, a gente quebra a cara de uma forma... Porque Deus, quando coloca a bênção na nossa vida, Ele coloca completamente perfeita, assim. E a gente não consegue enxergar a perfeição da bênção. Só depois de um tempo, tudo vem à tona. E a gente se arrepende. Aí ontem, eu tive uma visão de um monte, uma montanha.
Uma montanha que ela começava larga e ela ia afinando, 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 e a ponta dessa montanha era muito comprida, era bem pontuda mesmo. E havia uma nuvem mais ou menos do lado esquerdo, assim, da montanha, mas meio que encostando na ponta dela. E eu fiquei meditando, Senhor. E aí, conforme vai passando dias, horas, e o Senhor vai nos mostrando e vai falando, coisas vão acontecendo, e eu entendi de uma forma, de repente da minha forma. E aí você fala, você tá mudando de assunto. Eu senti, quando eu venho aqui, eu peço para Deus tocar, para ele tomar minha boca e que seja Deus realmente. E essa montanha, nós estamos vivendo os últimos momentos. Porém, haverá um grande livramento. Haverá um grande mover de Deus aqui no nosso país. Muitos não conseguem enxergar o livramento que Deus já nos deu lá no início da pandemia. Antes de começar a pandemia, Deus me deu um sonho. E eu não compreendi aquele sonho. E o sonho foi mais ou menos assim. Quando eu tinha outro Face eu contei, mas infelizmente eu perdi, eu não consigo mais acessar, eu desativei. Senão compartilharia o vídeo. E foi um sonho muito estranho que eu acordei no meio do sonho. Eu falei, não, nem quero. Eu voltei e o sonho continuou. E no outro dia eu falei, mas que sonho é esse? Que estranho. Era como se fosse mais ou menos lá na Itália. E eu me lembro que depois desse sonho eu fiquei pensando, eu falei, mas que lugar é esse? Só que eu sigo uma pessoa, uma youtuber da Itália, brasileira que mora lá, casada com um italiano, e conforme eu fui assistindo os vídeos dela, eu lembrei, eu falei, olha, era exatamente assim, como se fosse na Itália mesmo. Onde as ruas são curtas, as casas meio que antigas, né, tipo de pedra, diferente daqui do Brasil. Eu me lembro que na época eu comparei mais ou menos a comunidade aqui do Brasil, que são vielas e tal, mas não era diferente. E enfim, era como se fosse assim, a Itália. E aquelas ruas vazias e tudo fechado. Portas fechadas, casas fechadas, tudo fechado, a rua vazia. E o céu, ele era cinzento. Ele estava cinzento. E um frio, algo frio, sabe? Frio, arrepiante. E de repente eu começava a ouvir barulhos de crânios se batendo. E os crânios se batendo. E de repente aparecia, como se tivesse soltado a notícia que criminosos muito perigosos haviam sido soltos. E de repente eu ouvia como se pessoas andassem e aquele barulho de crânios se batendo. E conforme ia passando, o barulho como se fosse aumentando, como se começasse ali poucos crânios e depois ia aumentando a quantidade de crânios e eles se batendo. E de repente eu via um rapaz com olho puxado, oriental. Ou seja, eu já namorei um chinês, então, chinês, a gente tem discernimento. E uma outra pessoa. E eles carregavam aquele saco de farinha, sabe? Fardo de farinha. Eu lembro que meu pai tinha comércio de frios, casa do norte. E eu lembro que, mercado, e eu lembro que ele tinha aqueles sacos, uns sacos brancos, sabe? Que coloca farinha dentro, bem grande, não sei, de 20 quilos, 15 quilos, não tenho certeza. E cada um carregando de uma ponta, e realmente era isso que estava acontecendo. Conforme eles iam andando, eles iam matando, e ali eles iam acumulando crânios dentro do saco. E eles chegava um momento que eles não conseguiam nem carregar o saco. Eles tinham que arrastar. E conforme eles tentavam levantar aquele saco, o saco era tão pesado que ele caía e batia os crânios e o barulho. E eu me lembro que eu corri para dentro de uma casa e me escondi atrás de um sofá. Tinha uma pessoa junto.
E eu ficava quietinha em silêncio. E tava aquele silêncio total mesmo. Tudo fechado, tudo vazio. As ruas vazias, aquele céu cinzento, aquela coisa fria. E eu abaixada e eu falava. E começava a clamar o sangue de Jesus. E começava a repreender ali em espírito. Eles chegavam até bater naquela porta. A gente ouvia, eles saíam batendo de porta em porta. E eu lembro que eles passaram pela porta, da onde eu estava batendo também. Não atendemos, então eles foram como se estivesse subindo num prédio, um prédio de poucos andares, e eles faziam aquilo. E então eu acordei e eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Foi quando eu falei, eu acordei, depois eu dormi de novo. Aí no outro dia eu acordei e falei, mas que sonho é esse? Que coisa é essa? Ali o Senhor ele já queria algo de mim. A gente precisa vigiar, porque às vezes Deus nos dá dons que nós poderíamos fazer muito, porque quando Deus nos dá dons, é para beneficiar muitas pessoas ao mesmo tempo. E a gente tem que pedir discernimento para Deus. Eu fiquei com aquilo. Eu me lembro que quando criança eu já tinha sonhos assim, que eu já cheguei a falar, olha, aconteceu isso e assim. A pessoa virar pra mim, na maioria das vezes é isso que acontece. Cala sua boca, você é louca, que não sei o quê, Deus me livre, que não sei o quê. E passarem alguns anos acontecer exatamente a mesma coisa. E então, logo em seguida que aconteceu, surgiu o vírus. Já sabia do vírus, Deus já tinha revelado através de outros irmãos na igreja, a gente já sabia que surgiria isso. Mas surgiu logo a pandemia. E o que aconteceu? Tudo foi fechado. Todos os comércios fechados, as ruas vazias. E a partir daquele momento eu tive o discernimento. Eu falei, E, gente, irmãos, amigos, o que eu fiz, eu não acreditei. Foi Deus que realmente capacitou. Na verdade, não fui eu, foi Deus. E eu não posso contar. Mas eu quis correr atrás do tempo. E eu creio que foi feito mesmo que tenha sido pouco, não sei, tá nas mãos do Senhor. Eu tive experiências assim que não posso contar. Eu não posso contar o que eu vivi dentro da onde eu morava quando aconteceu isso. Eu não posso contar as experiências que eu tive. Eu não posso contar a guerra e quanto Deus é poderoso e que, se possível for, Ele vem lá de cima como um vento tempestuoso. Ele vem realmente para livrar os seus. Porque a partir do momento que Ele coloca dons na nossa vida, que Ele nos usa e que nós procuramos cumprir por amor a Ele, por amor ao próximo, o inimigo vem furioso para o nosso lado. Mas Deus, Ele cuida de nós. Então tem coisas que eu não posso contar. Só quem já passou por experiências assim que de repente eu me sinta na liberdade de contar. Porque muitos não entenderão. E nós vivemos sim no mundo espiritual. Não é o mundo físico somente. Nós estamos aqui, mas existe um mundo espiritual. É que a gente não enxerga muitas coisas. Alguns têm o dom de enxergar. E enfim, o que foi? Deus, Ele deu discernimento, Ele mostrou. A pandemia que aconteceu não foi só aqui no Brasil. Vira e mexe, eu ouço alguém, um ou outro falando, quem não tem entendimento, fala, essa pandemia surgiu aqui no Brasil, nós estamos passando dificuldades, os alimentos estão muito caros, isso e aquilo, é por causa do governo, é por causa de não sei o quê. É permissão de Deus. Porque quando surgiu essa pandemia, esse vírus, foram por vários propósitos. Vários. E ele não foi um acidente. Então, assim, não é o nosso governo. Não é somente aqui no Brasil. Foi no mundo inteiro. Tá entendendo? Então, esses dias eu fiquei, meu Deus, tá chegando o momento da gente decidir quem continuar. Nós precisamos orar para que Deus envie realmente. Nós precisamos orar pela nossa nação. Senhor, abençoa a nossa terra, a nossa agricultura. Eu passei a pandemia inteira orando por isso. Senhor, abençoa a nossa terra, o nosso mar, o nosso litoral. Senhor, protege, blinda. Blinda, Senhor, com teu sangue. Blinda com teu Santo Espírito. Envia teus anjos de guerra. Envia teus exércitos de anjos. Eu lembro que eu falava, Senhor, coloca uma redoma de anjos ao redor do nosso país. Senhor, protege o nosso ar, a nossa atmosfera, o nosso céu.
protege os nossos grãos, a nossa terra. Muitos não enxergam, mas a nossa terra é uma terra abençoada. Infelizmente, existem muitos que não enxergam como é rico. E realmente é uma nação invejada. É uma nação onde tudo que se planta, tudo dá certo. Nós não sofremos necessidade por causa da nossa terra que de repente não seja fértil. Não, ela é fértil. E ela é muito fértil. Você está entendendo? Então assim, a gente tem que orar por um todo. A gente tem que pedir e clamar por um todo. Oremos pelo nosso país. Para que Deus proteja nosso exército, marinha, aeronáutica. Nosso exército é pequeno. Outros países são poderosos nisso. Que o Brasil, coitado, ele, se for pensar dessa forma, mas Deus é no nosso país. O nosso país pertence a Deus Todo-Poderoso, pertence ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você está entendendo? A nossa nação é uma nação abençoada, onde a gente pode chegar e falar de Jesus a hora que a gente sentir. Não falta nada para nós. Não falta, nossa terra é fértil. Imagina você morando numa terra onde existam milhares e milhares e milhares de pessoas, onde a terra não frutifica, ela não germina, a terra não... É óbvio que elas vão procurar outros cantos, outros lados, para... Você tá entendendo? Tem coisas que eu não posso nem contar, eu não posso nem falar. Mas eu acho que quando a gente tem o discernimento do Espírito Santo, a gente realmente não precisa muito para entender. E eu fiquei, Senhor, tá chegando o momento. E esses dias eu vi uma pessoa fazendo comício e eu falei, meu Deus, olha o que ela tava falando. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido. Tá repreendido. Deus é tanta mentira, é tanta coisa. Só creia que Deus é o Deus do Brasil, Deus é o dono da nossa nação. Que não precisa nem citar nome, só é saber orar, falar, Senhor, abençoa, blinda, para que continue uma terra abençoada. E eu creio que o mover de Deus vai ser grande aqui no país, que Deus ele realmente não precisa ser profeta, não precisa ter o dom de revelação para enxergar como Deus tem levantado. Deus ele tem levantado profetas, homens e mulheres realmente de Deus, pessoas realmente comprometidas com Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Deus ele tem usado dessas pessoas para elas levantarem outras. Está sendo formado um exército espiritual aqui no nosso país. Deus ele tem usado de pessoas e pessoas, ele tem separado pessoas e pessoas. Está se formando o exército de Cristo. E muitos não conseguem enxergar. Eu peço em nome do Senhor Jesus, enxergue, que seja tirado toda a fenda dos olhos, seja aberta a visão espiritual, que possa realmente enxergar o que está acontecendo e que Deus realmente está aqui. E nós precisamos ser responsáveis na hora de chegar lá. É responsabilidade nossa de fazer a coisa certa. A palavra de Deus diz que aquele que não é por mim é contra mim. Deus, ele não deixa os seus confundidos. Tá entendendo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E uma coisa que não há como mudar, é de fato e verdade, às vezes você ouve a pessoa falando e repetindo. Aí você fala, é só uma frase. Mas quando você começa a ler realmente a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo, e Deus cada dia mais mostrando, e você vivendo experiências com Deus, e Deus vai mostrando coisas que você não enxergava, vai surgindo assim. Eu costumo dizer que realmente são como bolinhas de sabão, que elas vêm. Que o profeta, ele geralmente quando Deus ele manda, é como se ele soltasse um monte de bolinha de sabão, para ver qual profeta vai pegar mais rápido, e cada um vai ter um jeito de explicar. Deus ele faz isso com a gente. Quando nossos olhos espirituais são abertos e nós entendemos, a gente vai pegando, vai enxergando cada... E Deus não nos deixa enganado. Preste atenção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é apenas uma frase. Quem não é por mim, é contra mim, diz o Senhor. Ele ama essa nação.
Exércitos estão sendo levantados no nosso país. Deus, Ele tem levantado profetas. Ele tem levantado homens e mulheres de Deus, que não temem ao mal, que eles temem a Deus. Que existe realmente o amor de Deus dentro de todos. Existe o temor a Deus, o temor ao Senhor Jesus Cristo, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Existe o amor ao próximo, onde a palavra de Deus se resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos continuar orando, porque a palavra de Deus fala: quando 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. E quando nós sabemos pedir, Ele faz. A palavra de Deus fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então sejamos detalhistas mesmo. Senhor, proteja a nossa Amazônia, o nosso mar, o nosso litoral, o nosso ar, a nossa atmosfera. Proteja, blinda com teus anjos, envia os teus anjos de guerra, poderosos, com asas abertas, espadas de fogo desembainhadas. Proteja, capacita o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica. Proteja, Senhor, aqueles que são, segundo a tua vontade, estão liderando o nosso país, a nossa nação. E em Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz, eu estou lendo aqui no computador porque meu óculos quebrou e fico difícil de ler aqui na Bíblia. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus Cristo está voltando, mas enquanto Ele não volta, tenhamos discernimento, nos enchemos do Espírito Santo, tenhamos humildade, sabedoria. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Andemos na luz, na luz. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque o inimigo ele tem investido de uma forma, ele tem realmente investido pesado, para que muitos vivam como zumbis. Muitos venham a ser manipulados, agir de forma que ele quer. Para que não venha a conhecer a verdade, que eu acabei de falar, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, a libertação vem com a verdade. Então ele tem realmente cegado. Sejamos sóbrios no Senhor. Tá aqui. Não durmamos. Muitos estão dormindo, acorde, desperte. Pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Quando nós nos alcoolizamos, né? Lá no passado, no tempo do mundo, enfim, sem quem ainda bebe, quando nós bebemos algo alcoólico, nós nos embebedamos, nós não temos domínio sobre a nossa mente. A gente fica meio bobão, né? A gente não consegue entender as coisas direito, então a gente é levado, a gente é carregado, é manipulado facilmente. Não é difícil de entender essa palavra. E os que embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende
paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. O que nós fizemos tanto na pandemia? Muitos que tinham realmente, porque existe sim os mais fortes e os mais fracos. Quantas pessoas foram ajudadas, tanto na sua necessidade, no seu alimento, na saúde, no seu ânimo. Quantas e quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas não suportaram. Quantas pessoas, mas Deus, Ele sempre fala na palavra dEle para que nós venhamos a cuidar dos mais fracos. Olhemos pelos mais fracos, pelos pobres. Olhemos porque está aqui, consoleis os de pouco ânimo. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu glorificava muito ao Senhor na pandemia. Eu me alegrava de forma assim que eu falava: Senhor, glória a Deus, Deus seja louvado. Porque conforme ia passando e a gente ia procurando as notícias dentro da verdade, das mídias verdadeiras, daquilo que nos é ainda permitido saber a verdade, nós vimos o quanto Deus levantou pessoas para que não viesse a faltar nada para outras, os mais fracos, os mais pobres. Eu sentia uma felicidade, uma alegria tão grande. E eu ficava em espírito de oração. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca estive tão cheia do Espírito Santo, com tanta intimidade com Deus, como foi na pandemia. Muitos sim, que já estavam preparados para a glória do Senhor, para subir com Deus, foram recolhidos para a honra e glória do Senhor. Muitos perderam as suas vidas e de repente sem a salvação, mas muitos foram socorridos. Muitos foram. Continuemos assim, mas enxerguemos a riqueza que é a nossa nação. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Na pandemia muitos lembraram de orar. Muitos oravam, olha, era constantemente, eram chuvas de publicações, falando de Jesus, reconhecendo que estávamos sim sendo cuidados por Deus, reconhecendo que Jesus estava voltando, reconhecendo dentro de tudo ali a palavra do Senhor, as profecias se cumprindo. E passou a pandemia, muitos se esqueceram, muitos tornaram a não orar mais, tornaram a não enxergar mais os milagres de Deus, o cuidado de Deus, tornaram a não enxergar mais os mais fracos, os mais pobres, os necessitados, os doentes. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor, Ele não opera quando há só reclamação, só murmuração. Ele não opera. Você está entendendo? Deus, Ele nos suporta, e até a gente também, mesmo que a gente não é perfeito, a gente reclama, a gente murmura, mas não chega um momento que a gente cansa até de nós mesmos quando ficamos murmurando, ou então quando tem alguém do nosso lado que fica o tempo inteiro murmurando, e a pessoa nunca enxerga o que Deus faz, nunca enxerga as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Não é ruim? A gente não se sente mal? Quando a gente faz alguma coisa para alguém que a gente tenta fazer com perfeição, com dedicação, com amor, com carinho, e a pessoa não enxerga, e ela fica reclamando, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, Ele ama tanto o nosso país, Ele ama tanto essa nação. Deus, Ele nos livrou, Ele mandou profetas, Ele mandou revelações para que nós venhamos a entender, a nos preparar. Coisas já estavam armadas. O objetivo do inimigo não era que sobrassem brasileiros, não. Não era que nós estivéssemos vivos, não. Não era, não. Era tomar o que é nosso. Tomar o que é de Deus. Que Deus permite que nós venhamos a desfrutar. Você está entendendo? Imagina Deus fazendo tanto por nós.
Tantos milagres, tantos livramentos, uma terra tão abençoada, um povo tão alegre, mesmo com tanto sofrimento, sabe? Um povo forte, um povo que não se abate com tanta facilidade, um povo que se levanta com facilidade, porque Deus é na nossa vida, Deus é aqui, e o povo não enxergar e ficar murmurando, entendendo tudo errado. Aí para tomar mais atitudes erradas, mais decisões erradas, porque a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar com Deus, tudo depende das nossas decisões. Reconheça o quanto Deus nos ama e ama essa nação. Não faça besteira. Não entenda da forma errada. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Se você entrar no Deus, ele tem trabalhado de uma forma tão grandiosa, mas tão maravilhosa, através da internet. Tão maravilhosa que Deus blinde todos os canais do YouTube, todas as redes sociais onde realmente é passado ali as revelações necessárias, as profecias, aonde existem realmente pessoas que clamam ao Senhor por nós, por todos nós. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Eu já estou acabando, gente. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Sim, saudai, fala, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fala, se alguém virar para você e falar e você nem entende, mas paz de Deus, fala amém. Fala paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que Deus possa abençoar o nosso país. O exército de Deus está sendo formado aqui na terra. Deus, ele realmente tem levantado para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Ele tem levantado. Enxergue. Abra os olhos espirituais e ore da forma certa. Peça da forma certa. Não esquece que Deus, ele faz por um todo. E vamos tomar as decisões certas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor. E para que nós realmente sejamos felizes, em paz, em tranquilidade. Que nós possamos cada dia mais entender a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus, viu? Boa noite.